Este vídeo faz parte do Programa de Recuperação PianoWell, um método único criado para ajudar pianistas profissionais a se reconectarem com leveza, liberdade e expressão autêntica. O livro completo e a lista de vídeos, disponíveis em 7 idiomas, estão sendo lançados capítulo por capítulo, com novas aulas publicadas semanalmente. Todo o conteúdo já disponível pode ser acessado gratuitamente na descrição ou nos comentários abaixo. Se você experimentar o programa e se sentir inspirado, está convidado a participar das nossas aulas em grupos semanais, um espaço onde pianistas podem crescer juntos, compartilhar ideias e receber orientação personalizada. Vamos começar! Pode levar algumas semanas até te sentires confortável a reconhecer as notas que indicam uma mudança de posição. Mas com prática consistente, o movimento do cotovelo começa a tornar-se intuitivo. Com o tempo, mesmo durante a leitura à primeira vista, o teu cotovelo mover-se-á naturalmente para novas posições no momento certo, sem análise consciente. O movimento simplesmente seguirá a música. Como reconhecer notas que indicam mudança de posição? Começa por circular os tempos fortes na partitura. Estes funcionarão como possíveis pontos de apoio para mudanças de posição conduzidas pelo cotovelo. Usa o compasso como guia. O número inferior indica qual a figura que representa uma pulsação. Faz um círculo em cada pulsação de acordo com o compasso. Em compasso simples, circula cada semínima. Em compasso composto, cada colcheia. Este padrão, baseado nos tempos fortes, pode ser especialmente útil ao praticar trinados longos, oitavas quebradas, trêmulos ou notas repetidas. Dá ao cotovelo um ponto de ancoragem rítmico claro, permitindo um movimento mais estável e livre de tensão. Evita circular os tempos fracos, como a terceira colcheia em compassos compostos, ou notas leves em compassos simples, pois mover o cotovelo nesses momentos tende a gerar instabilidade e pressa. Ajusta as tuas marcações enquanto tocas. Depois de marcares todos os tempos potenciais, toca o excerto com uma mão de cada vez para afinares as tuas escolhas. Muito dependerá do tamanho da tua mão e de como o cotovelo apoia naturalmente o pulso. Repara no seguinte: onde é que o cotovelo ajuda a manter a mão numa posição recolhida e natural? Que marcações se tornam estranhas ou desnecessárias ao tocar? Deixa que a tua experiência física oriente os ajustes. O corpo em movimento dá-te sempre as respostas mais claras. Como praticar estes movimentos de forma eficaz? A um andamento lento, solta cada nota assinalada com um toque leve e não legato. Este gesto de soltar é essencial. Permite que o cotovelo se mova de forma plena e natural, sem provocar tensão nem alongamento na mão. Mantenha as pontas dos dedos em contato suave com a superfície das teclas, enquanto o cotovelo se desloca. Desta forma, o movimento permanece conectado, fluido e bem ancorado.
Quando chegares às notas assinaladas, observa o alinhamento entre o antebraço e a mão. Devem formar uma linha reta, como o ponteiro de um relógio. Para gerar uma sensação de amplitude e continuidade, define mentalmente a intenção de alcançar mais longe do que realmente alcanças. Aqui fica um lembrete. Ao mover-te para fora, foca-te mentalmente nas 3 horas, mão direita, ou 9 horas, mão esquerda, ainda que fisicamente chegues mais perto das 4 e das 8. Ao mover-te para dentro, aponta para as 7, direita, e 5, esquerda, pousando fisicamente em torno das 6, com ambas as mãos. Este equilíbrio entre intenção mental e ação física evita ângulos forçados, ajuda a manter a mão relaxada e permite que o gesto se mantenha natural e aberto. Como reforço, experimenta dizer os números em voz alta enquanto tocas. Por exemplo, 3, 7, 7, 3, com a mão direita. Este gesto simples pode aumentar a tua consciência corporal, clareza e intenção no movimento. Para manteres as mãos descontraídas, diz os números num tom suave, delicado, quase sem peso. Essa leveza exterior irá influenciar o teu estado interior e as mãos permanecerão nessa mesma qualidade de relaxamento. Quando eliminar, manter ou adicionar círculos na partitura. Elimina os círculos sempre que mantens a mesma posição da mão e não é necessário mudar de lugar. Se o movimento do cotovelo começar a parecer forçado ou exagerado, especialmente em passagens rápidas ou com a mão numa posição mais fechada, isso pode ser um sinal de que não há necessidade real de mudar de posição. Nestes casos, o movimento do cotovelo pode tornar-se contraproducente, interferindo com a fluidez e economia do gesto. Mantenha os círculos apenas quando ocorre uma verdadeira mudança de posição. Isso tende a acontecer em 2 contextos principais: quando a mão se estende além da sua forma natural e quando ocorre o passar do polegar por baixo. Se reparares que a mão começa a abrir mais do que o seu formato descontraído, tal como pende naturalmente quando caminhas, isso é um sinal claro de que é a altura de mudar de posição. Mesmo que uma 6ª, 7ª ou 8ª pareça confortável no início, mantê-la durante demasiado tempo, sem regressar a uma forma neutra, pode causar tensão subtil, mas crescente. Nesses momentos, a mudança de posição é necessária. Mantenha o círculo. Sempre que o polegar passa por baixo da mão, o alinhamento interno muda. Este gesto marca o início de uma nova organização da mão e, por isso, corresponde a uma nova posição. Trata este momento como uma verdadeira transição e mantenha o círculo. Adicionar círculos em saltos e intervalos largos. À medida que exploras a peça, poderás encontrar momentos em que adicionar um círculo extra ajuda a facilitar o movimento, especialmente antes de saltos largos ou de intervalos maiores do que uma 8ª. Mesmo que essas notas caiam num tempo fraco, continuam a ser pontos importantes de preparação. O círculo funciona aqui como um aviso antecipado para o cotovelo,
um convite a preparar a transição com o tempo. Assim, a mudança de posição torna-se natural, enraizada e estável, em vez de súbita ou desequilibrada. Compreender o movimento passivo e ativo do cotovelo. Em determinados padrões repetitivos, o movimento passivo do cotovelo pode ser particularmente eficaz. Embora a métrica possa sugerir marcar cada tempo com um círculo, este tipo de frase exige muitas vezes um gesto adicional no regresso. Nesse caso, esse movimento de retorno deve manter-se passivo. O cotovelo acompanha o fluxo natural do braço, sem iniciar o gesto por iniciativa própria. Se tratares esse regresso como um movimento ativo, mesmo num andamento moderado, a repetição pode gerar tensão desnecessária, sobretudo no antebraço, devido ao esforço constante de iniciar cada gesto. Neste contexto, o movimento passivo oferece continuidade, leveza e fluidez. Mas é importante não o confundir com situações que exigem envolvimento ativo do cotovelo, como saltos, mudanças amplas de posição ou transições rápidas. Nesses casos, o movimento passivo não é suficiente. É necessário um gesto claro, consciente e ativo do cotovelo, que gere impulso e apoie a transição de forma estável e natural. Isto é particularmente relevante quando se coloca um círculo numa nota fraca imediatamente antes da mudança, onde o gesto deve ser intencional e preparado com antecedência. Assinalar a direção do cotovelo na pauta. Durante a prática, pode ser útil adicionar pequenas setas junto às notas circuladas. Estas marcações reduzem o esforço mental e trazem mais clareza ao gesto. Para escolher a direção do movimento do cotovelo, basta olhar ligeiramente em frente. Se as duas próximas notas sobem, desloca suavemente o cotovelo para a direita. Se descem, leva-o para a esquerda. Por exemplo, neste excerto do Prelúdio de Glier, com textura repetitiva e em arpejo, num compasso de 6/4, pode ser eficaz começar por assinalar cada tempo com um círculo, 6 por compasso, para identificar possíveis pontos de movimento. À medida que trabalhas a passagem, permite que a tua mão sinta de forma intuitiva para que lado o cotovelo quer deslocar-se em cada nota circulada. Depois, acrescenta setas na partitura para reforçar visualmente essa escolha. Em secções com saltos ou grandes deslocamentos, pode ser útil adicionar uma segunda camada de círculos para marcar pontos adicionais de movimento. Confia na tua experiência física e ajusta livremente as marcações onde sentires que elas apoiam a fluidez e a clareza do gesto. Libertar a tensão do pulso em acordes e intervalos. Ao tocar acordes ou intervalos, mantenha a conexão com a nota melódica e solta suavemente as notas de apoio para permitir que o pulso e o cotovelo se movimentem com liberdade. Isto ajuda a mão a regressar de imediato à sua forma natural e relaxada, criando espaço para que o pulso se desloque para a direita ou para a esquerda sem tensão. Utiliza o pedal para sustentar a harmonia completa, criando a ilusão de um som contínuo enquanto a mão se reposiciona em preparação para o gesto seguinte. Ao trabalhar com a pauta, marca as notas com um círculo de acordo com os tempos indicados pelo compasso. Em seguida, toca com as mãos separadas, usando o pedal de sustentação e ajustando a digitação e os círculos conforme necessário.